né? Uhum. Eu fui iniciado na Jurema aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Isso mesmo. E qual que é a rama? A rama que eu fui iniciado foi o Cototobá, que é a Jurema de chão. Não é... Hoje tem a Cais... Tomou o tombo? Tombo Jurema. Putz, o Ilan está aí se fala disso. Esse tombo aí realmente você fica... Olha, como cara, se fosse desfalecido, né? o tombo da Jurema, velho, ele é uma obrigação, dentro das cerimônias que eu já passei, a mais pesada. Mesmo juntando, mesmo nas obrigações de quimbanda e Mesmo tudo? de quimbanda. Caraca. Mesmo de quimbanda. O tombo da Jurema... Porque o tombo de Jurema, ele te tira do seu corpo. Literalmente. E te leva a outros planos espirituais. Há várias, assim. Entendeu? Que é onde você toma ciência dos espíritos que você traz. Corrente juremeira. Que é onde se buscam certas ciências que devem ser trazidas e vão ser questionadas por outros juremeiros que também passaram por aquilo e tem que ter-se as mesmas manifestações. Você toma uma vez só, não é? Uma vez só. E... É como se fosse uma palavra passe. O que eu entendo é o seguinte, se você fica, quando você tá no tombo da Jurema, se você fica consciente como você tá agora aqui, mas em outro plano. Em outro plano. Exatamente. Ou se é como a ayahuasca, que às vezes você fica meio... Não, a ayahuasca eu não sei como é que funciona, eu nunca usei, mas a Jurema você fica consciente, como se você estivesse vivendo num mundo paralelo. Você literalmente sai do corpo. Sai do corpo mesmo. O Ilames disse que, o batimento cardíaco fica bem baixo. Quase coma. O corpo em si quase coma. Mano, isso deve dar uma cagada. É um lance muito louco. O tombo de Jurema, ele é uma obrigação mais pesada que a iniciação da quimbanda. Mas por conta de você ficar nesse quase coma, ou por conta do que você vê dos outros Eu planos? acho assim, não só por isso, mas como pelos tipos de espírito também. Porque se é uma coisa que às vezes, né, os meus irmãos juremeiros podem não encarar com boa palavra que eu vou dizer. Mas se você prestar atenção na história dos espíritos da Jurema, a maioria deles morreram em tragédias, foram sofridos e vem de uma construção social difícil que remonta ao Nordeste dos anos 20 e 30. Então, quando esses espíritos vêm em terra hoje, eles trazem essa energia com eles. Entendeu? Por isso que as pessoas se focam na quimbanda como um culto de guerra, mas se for pôr bem no papel, a Jurema ela é um culto muito mais de guerra do que a própria quimbanda. É que o que aconteceu com a Jurema é que romantizaram ela. A gente recebeu aqui o pai David, eu recebi o pai David também semana passada no Espada Podcast, e por coincidência falamos com o Williams também na quinta-feira, né? E nas duas situações a gente falou mais ou menos sobre isso, porque existem muitas entidades ali da Jurema que são caboclos, que são mestiços de indígenas com brancos e tal, e também cangaceiros, né? Sim. E cangaceiros eram verdadeiros revolucionários ali. Sim. Contra um sistema de coronelismo e tal, né? Revolucionários, sanguinários, eram seres que, se não matavam, morriam. Morriam, exatamente. Eles abraçavam uma causa, né? As mestras, a maioria das mestras eram mulheres da vida. Então você imagina uma mulher da vida que vivia em 1920 no Pernambuco. Sim, num contexto de opressão total. Exato, total. Então, esse espírito traz isso com ele hoje. Então, a Jurema em si, ela é um culto no meu ponto de vista, de mais guerra do que a própria quimbanda. Porque é um culto que vem disso. E é uma guerra muito mais nossa. Exatamente, brasileira. Porque aquele culto que vem se eu não sobrevivo, eu morro. Né? É um culto que, assim, de certa forma, ele não é tão falado, né? Agora é bastante, mas a Jurema se manteve bem fechada durante um bom tempo. Assim como a quimbanda também, né? Só que aí, com a popularização dos cultos, hoje muita gente fala de Jurema, que julgo eu deva cair no mesmo viés da quimbanda. Então nem todo mundo passou um tombo de Jurema genuíno. Então às vezes ele pode não ter tido a mesma experiência que eu tive, ou que o outro juremeiro teve. E aí ele vai dizer que o que aquele cara está falando é mentira. Porque ele tombou e não passou por aquilo. Porque a Jurema em si é um culto como a quimbanda. Nem todo mundo acostuma-se e serve para ele. Essa é real.
Você falou que você também é iniciado em Egungun. Egungun, né? Você fez a iniciação aqui no Brasil mesmo. Fiz aqui no Brasil. E dentro do culto de Egungun tem muita coisa que é... Surreal. E também muita coisa que o pessoal às vezes trata como fraude, né? Você sabe, dando Egungun como Zambeto, né? Mas acho que é mais Zambeto. Mas sabe onde mora a questão? É o seguinte. Eu não preciso pregar um misticismo extremo para que eu fale que aquilo que eu tenho é sagrado. Sim. Aí, hoje em dia, porque no Egungun é isso, cria-se uma mística em cima daquilo que muitas vezes não é real. Isso estraga, porque quando aquela pessoa entender que aquilo não é real, toma como fraude. Entendeu? Agora, se você compreende aquilo de uma forma realista, não é fraude, é culto. Entendeu? Que é que nem às vezes me perguntam, mas o que tem debaixo da roupa do Egungun? É porque muita gente fala, é uma pessoa incorporada, é um espírito, ou seja, está materializado ali. O que tem debaixo da roupa do Egungun é Egungun. Pra mim, cultuador é o que importa. Então, e aí você vê situações do tipo, por exemplo, há umas semanas atrás eu tirei um artefato do meu Lecem, que eu tenho em Bari lá em Bragança, que é um Ixã, que é como se fosse um feixe de madeira, que ele tem o tamanho daquela porta ali, ó. Sei. Tirei pra fora, pra fazer um certo ato religioso. O que fica dentro do quartinho de Egungun. Isso mesmo. Tirei pra fora, coloquei lá onde, no espaço para aquilo, numa distância de uns 50 metros. Qual o nome dele mesmo, desse artefato? É Ixã. Ixã? Opa Ixã. É esse aquele que você bate no chão? Fala... É um deles, tem vários tipos. Aí eu coloquei pra fora, pra fazer um ato religioso, cobri e ele deveria ficar lá 3 dias. Isso ele tava a uns 50 metros de dentro do meu Lecem. Passou o 3º dia, acabou tendo uma situação espiritual, que lá em casa tem a parte do Egungun, o terreno, casa é separado. E aí depois tem a parte lá embaixo que é dos Exus, da parte de candomblé da minha esposa, tudo. Então o que acontece? Deu o 3º dia, o dia que eu tinha que recolher aquilo para ir para dentro. E acabou que eu fui dentro de umas outras atividades e já era de manhã, eu fui buscar a vela no Lecem, que as lá de baixo tinha acabado. A hora que eu subi a escada que eu vi, não tava no lugar, cara. Então qual foi o primeiro pensamento? Roubaram? É lógico. Alguém mexeu. Alguém passou e levou embora. Ia ter feito uma puta Aí, de uma merda. Desesperei porque, velho, eu nunca mais ia ter um igual.